Hoje nós vamos para o nosso 17º tema de Gálatas e finalmente nós chegamos na última mensagem. Tio Léo já não aguentava mais, né, tio Léo? Ele disse, quando é que vai acabar Gálatas? Brincadeiras à parte, ele não falou isso não, só brincadeira que a gente faz. É meu irmão, né, então a gente pode brincar um com o outro. Mas a gente chega, enfim, então, ao último sermão dessa série. E foi uma série maravilhosa, né? Foi uma jornada muito incrível que a gente fez por essa carta e que nós extraímos muitos ensinamentos preciosos para a nossa vida. E hoje, na nossa 17ª mensagem, nós vamos ver muito mais do que Paulo apenas encerrando a sua carta. Nós vamos ver ele nos conduzindo pela palavra de Deus em dois grandes temas que nós vamos usar. Essa mensagem ela poderia ser dividida em duas com muita tranquilidade, porque são dois grandes temas, mas a gente vai sintetizar em uma mensagem só, porque semana que vem, que é o mês de dezembro, nós vamos começar uma nova série que é em Jonas. Então eu preciso terminar Gálatas hoje, ok? Então hoje nós vamos aprender sobre dois grandes temas. O primeiro tema, e aí você que está anotando, se quiser anotar aí, é o cuidado com quem cuida e a semeadura espiritual. Esse é o primeiro grande tema, o cuidado com quem cuida e a semeadura espiritual. E o segundo grande tema, então, é a glória da cruz, tá bom? A gente vai dividir aí, você vai ver dois blocos de texto. E vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Gálatas, capítulo 6. E hoje, para encerrar, nós vamos do versículo 6 até o final, até o 18 ali, tá bom? Pega aí a sua Bíblia e nós vamos ler juntos. O Adriel pode projetar? Ah, já tá. Obrigado, Adriel. Diz assim a palavra de Deus, então. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. E quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse é o primeiro grande tema, ok? Agora a gente vai ler o texto do segundo. Continua a palavra de Deus. Vejam com que letras grandes eu escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas eles querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. E assim a gente chega ao final da leitura. Bom, desses 13 versículos que acabamos de ler, como eu te falei, nós poderíamos tirar então 2 sermãos. Porém, como é o nosso encerramento da série, a gente vai sintetizar isso ao invés de ficar esmiuçando linha por linha, como a gente sempre costuma fazer. E claro que isso, a gente vai fazer sem perder a profundidade das escrituras que a gente sempre preza e se dedica aqui. Dito isso, você vai escrever então 2 grandes divisões. Eu quero que você olhe para esse texto dividido dessa forma. Do versículo 6 ao 10, você vai entender que é a primeira divisão e a segunda divisão é do versículo 11 ao 18. Na primeira grande divisão, Paulo vai nos ensinar acerca do cuidado mútuo, ou seja, o cuidar uns dos outros. Como nós podemos cuidar de uns dos outros e entender que isso é uma semente diante de Deus. O cuidado que temos com as pessoas é uma semeadura no reino de Deus. E na segunda divisão, o grande tema tratado por Paulo, então, é a glória da cruz.
onde ele irá nos ensinar que a nossa glória não é terrena e nem carnal, mas a nossa glória é espiritual na cruz de Cristo, pela qual nós morremos para o mundo por essa cruz, ok? Então, a partir dessa divisão, a gente vai trabalhar em tópicos menores para melhor compreender o texto, o nosso estudo de hoje. E o primeiro ponto que a gente vai ver é cuidando de quem cuida. E a gente vai ficar só no versículo 6 para entender isso. Versículo 6, ele diz assim para mim e para você: aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Esse versículo é muito interessante, irmãos, porque Paulo está falando aqui que o irmão que está sendo instruído, ensinado na palavra de Deus, ele deve compartilhar todas as coisas boas com aquela pessoa que está ensinando ele. E esse é um daqueles versículos que, se a gente ler rapidamente, de maneira apressada, ou até mesmo fora de contexto, pode pensar que Paulo está falando só da contribuição financeira, né? Isso também faz parte, mas pensar que é só a contribuição financeira limita todo o verdadeiro sentido desse texto. Porque, afinal de contas, a gente tem que sempre olhar para o contexto para entender o texto, né? O contexto nos explica o texto, e senão a gente cai em versículos isolados que pincelam heresia. Então a gente não pode fazer isso. Paulo está falando sobre recursos financeiros, sim, mas não só isso. Há muito mais coisas que envolvem essas coisas boas que Paulo nos orienta a compartilhar uns com os outros e com aquele que está ensinando. E a gente aprendeu então, a partir da semana passada, né, entrando no capítulo 6, que esse contexto do capítulo é justamente o contexto do cuidado. É o contexto do dividir o fardo, é o contexto de ser suporte para o irmão. É o contexto da restauração, é o contexto do estender a mão, do dar o ombro, dividir o peso da jornada, ok? E tendo essa ideia, então, em mente, fica muito mais claro a gente entender o que ele está falando aqui sobre compartilhar as coisas boas uns com os outros e com aquele que nos instrui. Essa é a ideia, né? Paulo está falando sobre compartilhar, então, a boa parte da vida com as pessoas que cuidam de nós. Paulo nos diz que aqueles que estão sendo instruídos na palavra devem compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui, ou seja, compartilhar a boa parte da vida, irmãos. E o que é isso? Compartilhar a boa parte da vida é amar quem se dedica a cuidar de você. É cuidar de quem se dedica a cuidar da sua vida. É você se importar com quem se importa com você. E para isso, irmãos, a gente não precisa de grandes atitudes. Basta, por exemplo, gestos simples, como uma mensagem no WhatsApp. Mandar para aquela pessoa que cuida de você, a pessoa que te ensina na palavra de Deus. Por exemplo, né, eu vou trazer o exemplo para mim, que cuido de vocês. Pastor, como você está? Como é que está a sua família? Vocês estão bem? Ronaldo, de vez em quando, me manda mensagem. Pastor, estou mandando uma mensagem só para saber se vocês estão bem, tudo certo, e dizer que pode contar com a gente. Irmãos, essa mensagem é maravilhosa, porque anima o nosso coração. Outro tipo, pastor, vocês estão precisando de alguma coisa? Ou, eu queria saber se vocês querem sair para fazer um passeio com a gente. Vamos passear junto no domingo à tarde, num sábado? Vamos passear, fazer um passeio? Nós compramos algo e nós lembramos de vocês. Estamos indo aí levar para a família de vocês. Isso é cuidar de quem cuida da gente. Isso é se importar com quem se importa com a gente. Porque pequenos gestos que demonstram que nós nos importamos e que a gente cuida de quem cuida, compartilhando também o que é bom, a boa parte da vida. Porque normalmente a pessoa só quer compartilhar a coisa ruim, só quer compartilhar o problema. Só procura quem cuida para compartilhar o problema, a dificuldade, não é verdade? Mas, e as coisas boas da vida? Essa nós também podemos compartilhar com vocês. Não só esses problemas. E dentre as coisas boas que a Bíblia nos instrui a ser compartilhadas, está esse cuidado, mas também está o sustento financeiro com aqueles que se dedicam a ensinar a palavra de Deus e discipular as pessoas. Tanto é verdade que, se nós olharmos para a referência cruzada desse versículo, e aí você vai para aquela letrinha, lembra? Que está no final do texto e que te remete a uma notinha de rodapé, você vai ver que o texto correlato desse versículo 6 é 1 Coríntios 9, verso 11 ao 14. Projeta aí, Adriel, 1 Coríntios 9, verso 11 ao 14. Vamos entender o que Paulo está falando sobre compartilhar as coisas boas. Olha só o que diz o texto. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais?
Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos o uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando aqui, eu não quero que você encare isso como o pastor está pedindo para que a gente sustente ele. Não me entenda mal, ok? A gente está explicando o versículo e o contexto, mas eu preciso que você entenda que a palavra de Deus nos ensina que contribuir financeiramente com o sustento dos ministros da igreja é uma obrigação de todo cristão. É algo que nós não podemos negligenciar. A palavra nos diz, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Aqueles que ensinam, que seja compartilhado com eles as coisas boas também. Não só os problemas, mas compartilhar as coisas boas. Compartilhar recurso, compartilhar bênção, compartilhar a boa parte da vida, irmãos. Nós precisamos cuidar de quem cuida de nós. Precisamos nos importar mais com quem se importa com a gente. Porque é sempre vinde a mim, mas pouco do estender a mão para o próximo, não é? Todo mundo só pensa assim, eu quero. Mas e o que eu vou fazer pelo meu irmão? O que eu vou fazer por aquele que está cuidando de mim? E que esse ensino, irmãos, ele seja para a sua vida como um todo. Se um dia você não estiver mais na cultura cristã, mas você for para outro ministério e está na bênção, está tudo certo, que você ainda assim cuide de quem está cuidando de você. Que você entenda que a sua contribuição financeira dá o sustento para quem está ensinando a palavra de Deus para você também. Não só para manter toda a igreja funcionando, mas também dá o sustento para os ministros da igreja. Que você possa compartilhar com aqueles que cuidam de você a boa parte da vida. Pastor, vamos sair comer uma pizza? Vamos sair fazer um passeio? É isso, irmãos. É cuidar de quem cuida da gente. Nós precisamos cuidar de quem cuida de nós. E é compartilhar essa boa parte da vida. E muito boa, né? Porque quem é que não gosta de dinheiro? Não é verdade? De maneira que o ensino que edifica a igreja, ele é respondido com gratidão, com apoio e com atitude prática, para que aquele que ensina receba ânimo e encorajamento através dessas pequenas atitudes demonstradas por cada irmão. E esse é um daqueles versículos que, se o pastor pudesse escolher pregar, ele não pregava. A gente passaria diante desse versículo e não pregaria ele, porque pode ter alguém, não que aconteça na cultura cristã, mas pode ter alguém que entenda isso muito mal. O pastor está querendo agora que a igreja sustente ele. Não, é direito sim do pastor, mas não é isso. Né? Mas que esse ensino então seja para a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Na sequência, então, Paulo vai nos dizer que agir assim vale a pena. Vale a pena cuidar de quem cuida da gente, vale a pena você compartilhar as boas coisas da vida, inclusive seus recursos financeiros, porque tudo o que fazemos são sementes espirituais lançadas no reino de Deus e que nos leva ao segundo tópico de hoje, que é a lei da semeadura. E essa é muito interessante, irmãos. Vamos ler do versículo 7 ao 10. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E você vê que o texto não se divide. Quando Paulo está falando sobre semearmos e não zombar de Deus, e que aquilo que a gente planta a gente colhe, ele está intimamente ligado com o versículo 6 que vem anterior a isso. Ele está dizendo que quando nos importamos, quando cuidamos, quando semeamos na vida daqueles que cuidam de nós, isso também são sementes espirituais. E essas sementes espirituais geram frutos eternos para nós. A vida tem um princípio, irmãos, estabelecido por Deus que serve tanto para crentes quanto para não crentes. É um princípio universal que rege tudo. Se chama a lei da semeadura. Paulo nos diz que de Deus não se zomba, e o que a pessoa semear, isso também colherá. Ele não fala que o que o crente semear, isso ele vai colher. Ele fala o que a pessoa semear, ela vai colher. E nós podemos ter dois tipos de sementes, de acordo com Paulo. Nós
Podemos semear coisas carnais ou coisas espirituais, certo? E essa semeadura, você vê que não se trata só de dinheiro, porque a sequência do texto sequer fala de dinheiro. A sequência do texto fala de atitudes, de prática, de intenção do coração e de colocar a mão ali e dizer o que você está fazendo está sendo uma semente, ou espiritual ou carnal. E ele diz que alguém que vive semeando para a sua própria carne, ou seja, alimentando apenas os seus desejos carnais, essa pessoa colherá corrupção. Significa que ela vai virar corrupta? Não, é muito pior. Porque essa palavra corrupção no original é pitora e significa sofrimento eterno no inferno. Então, no texto original, a Bíblia está nos dizendo que aquele que semeia para a carne, da carne colherá sofrimento eterno no inferno. É pesado, né, irmãos, a gente pensar isso, não é verdade? Que fruto terrível que é esse. Por outro lado, Paulo diz que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, quem semeia atitudes espirituais como obediência, amor, santidade, generosidade, cuidado, essa pessoa colherá frutos eternos que ninguém poderá destruir, que ninguém poderá arrancar de você. E agora sim, que fruto maravilhoso é esse? Porém, manter esse tipo de atitude, manter esse tipo de semeadura não vai ser fácil. Porque cedo ou tarde, eu e você, por mais que a gente queira plantar boas sementes e sementes espirituais, nós vamos ser alcançados por um sentimento muito perigoso, que se chama cansaço. Nós vamos ser alcançados pelo cansaço. E justamente por isso que Paulo vai nos dizer no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós faremos a colheita, se não desanimarmos. A gente vai cansar de ser bonzinho, irmãos. A gente vai cansar de ser bom e receber só ingratidão em troca. A gente vai pensar que não vale mais a pena agir dessa maneira, agir da maneira certa. E nós seremos tentados a não fazer mais o bem, porque a gente vai cansar disso, mas nós não podemos deixar de fazer o que é certo, mesmo quando estivermos cansados de semear coisas boas e colher ingratidão. Ou não colher absolutamente nada, você não ver frutos daquilo ali. Nós precisamos permanecer plantando sementes espirituais através das nossas atitudes, sabendo que valerá tudo a pena. E por que vai valer a pena? Porque o nosso recompensador é Deus. O nosso grande recompensador e a nossa grande recompensa é a vida eterna. Deus vai nos recompensar por todas as atitudes boas que fizermos, atitudes que sejam sementes espirituais, e Ele nos promete uma grande colheita. Que grande colheita é essa? Que grande fruto é esse? A vida eterna, irmãos. Quer motivo melhor do que esse para continuar semeando coisa boa? Quer motivo melhor do que esse para, mesmo cansado, continuar fazendo bem? Para, mesmo cansado, mesmo recebendo ingratidão em troca, você permanecer sendo bom? Não existe motivo melhor, irmãos, porque a nossa grande recompensa não é na terra. Se fazemos algo de bom aqui, esperando que as pessoas nos reconheçam e nos retribuam aqui nessa terra, nós estamos com a motivação errada. Precisamos fazer o bem, plantar sementes espirituais, sermos bons cristãos, com atitudes boas, não pensando na recompensa que teremos aqui, mas na recompensa que teremos na eternidade. O nosso fruto é a vida eterna. Essa é a grande recompensa, essa é a grande coroa que receberemos. Amém, meus irmãos? Portanto, que as palavras de Paulo sejam um encorajamento para nós. Por isso, que ele fala no versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, transforme fazer o bem num hábito, não numa atitude ocasional, não numa atitude esporádica. Faça o bem constantemente, diariamente, como um hábito de vida, irmãos. Cuide, se importe, proteja, abrace, sustente. Isso é uma semeadura no Espírito que ninguém poderá tirar de você. E o fruto será maravilhoso. Pode acreditar. Amém? Pois bem, encerrada então essa primeira parte do bloco do texto e aprendido sobre o cuidado mútuo que temos que ter uns com os outros, agora nós vamos para a segunda grande divisão, onde a gente vai ver sobre a glória da cruz, ok? Tópico 3, a glória da cruz. Diz assim a palavra de Deus no verso 11 em diante. Conselhos finais e saudações. Vejam com que letras grandes eu escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne
Esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia, seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Agora Paulo pega a sua pena, com a qual ele estava escrevendo ali, e aumenta a letra, irmãos. Ele bota ali em letras garrafais mesmo, e ele diz, olha com que grandes letras eu estou escrevendo a vocês isso aqui. E ele volta ao assunto da circuncisão, aquele que a gente começou falando lá no começo da série, porém ele inclui um elemento que vai ser fundamental para esse fechamento e para nós entendermos sobre a circuncisão. Ele inclui a cruz de Cristo. Ele denuncia que os falsos mestres queriam obrigar os cristãos gentios, ou seja, os gálatas, a passarem pela circuncisão, falando que eles não estavam interessados na verdadeira piedade, mas tão somente na ostentação da aparência, em não serem perseguidos por causa do evangelho. Então, quem queria obrigar os gálatas a se circuncidar, não estava interessado na piedade, de dizer, não, façam isso para ser salvos. Eles não tinham boa intenção no coração. Na verdade, eles queriam só manter a aparência. Eles queriam apenas não ser perseguidos por causa do evangelho, Paulo diz. E no versículo 13, Paulo alerta que nem mesmo esses judaizantes guardavam a lei, mas eles queriam apenas gloriar-se em estatísticas religiosas. Ou seja, quantos gentios, quantos gálatas, quantos cristãos eles conseguiram convencer a passar pela circuncisão. E isso até parece alguns pregadores de hoje em dia, não é verdade? Nossa, depois que eu terminei o meu sermão, que eu terminei de pregar, eu fiz o apelo e vieram 10 para frente aceitar Jesus. Nossa, depois daquele culto, quando eu terminei a pregação, foi tão poderosa que eu fiz o apelo e vieram 30 aceitar Jesus. Paulo está falando que se prender a essas estatísticas é viver de aparência, irmãos. Não devemos nos prender a isso, a quantidade de pessoas que a gente consegue converter, sabe? Isso tudo é aparência, isso tudo é vaidade. Nós precisamos nos preocupar com a verdadeira piedade. Se uma alma for salva numa pregação inteira, já valeu tudo a pena. Se uma vida for tocada e se converter verdadeiramente ao evangelho, abandonar os seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e decidir viver para Deus, já valeu tudo a pena, irmãos. Paulo está repreendendo essa intenção de viver das aparências, a intenção de viver pelas estatísticas. A minha igreja tem tantos membros. A minha pregação converteu tantas pessoas. Irmãos, isso tudo é vaidade. Não devemos ter esse tipo de preocupação no coração. A nossa preocupação tem que ser a verdadeira piedade. E no versículo 14, Paulo então confronta essa intenção do coração deles com a frase central desse tópico, desse texto, e que tanto nos ensina. Paulo fala assim, eles estão se gloriando nas estatísticas de quantos eles convenceram a circuncidar. Porém, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Olha que lindo isso, irmãos. Paulo está dizendo que ele não tinha motivo para se gloriar em nada do que ele fazia, e tampouco se gloriar em quem ele era, mas tão somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Paulo fez era para que o nome de Jesus fosse glorificado, não o dele. Ele assim, longe de mim me glorificar na carne, a minha glória está na cruz do meu Senhor Jesus. O que importa é que o nome dele cresça, o que importa é que o nome dele seja glorificado, o que importa é que o nome dele seja conhecido, não o meu. É isso que Paulo está nos ensinando. Porém, ser participante da cruz e tornar o nome de Jesus conhecido era a sua maior glória e a sua maior recompensa. Porém, muitos passam a vida buscando o reconhecimento e a fama. Mas nós, como cristãos genuínos, devemos buscar em primeiro lugar que o nome de Jesus seja conhecido e que ele fique famoso.
Projeta a frase para nós, Adriel. Está aí no Data Show. Projeta a frase 3, por favor. Muitos passam a vida buscando reconhecimento e a fama, irmãos. Mas nós, como cristãos genuínos, devemos buscar em primeiro lugar que o nome de Jesus seja conhecido e que Ele fique famoso, muito além do que nós. Se o Senhor nos der um nome conhecido, se o Senhor nos der um nome famoso, que seja para que o nome dele seja glorificado. Se nos tornarmos alguém relevante, na internet, na sociedade, alguma coisa, que seja sempre para que o nome de Jesus vá à frente do nosso. Se nós botarmos o nosso nome acima do nome de Jesus, nós estamos nos tornando nossos próprios ídolos e estamos rebaixando o nome de Jesus. Como quem diz, eu sou mais importante que o Senhor. Então, se a fama chegar, se o reconhecimento chegar, se a relevância chegar na nossa vida, que seja para que o nome de Jesus seja glorificado, não o nosso. Amém, irmãos? O nome dele sempre tem que ir à frente do meu e do seu, a glória dele sempre tem que estar acima da minha e da sua, pois a nossa maior glória não é um Instagram cheio de seguidores ou com milhares de curtidas, mas é sermos participantes da cruz de Cristo. A nossa maior glória é essa. Nós nos tornamos participantes da cruz, e por causa de sermos participantes da cruz, por causa dessa cruz, nós temos a vida eterna. Quer motivo maior para se gloriar do que esse? Eu me glorio na cruz de Cristo, porque foi por essa cruz que eu morri para o mundo, e foi por essa cruz que o mundo morreu para mim. É o que Paulo está dizendo. Na sequência do texto ele fala isso. O mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Por causa do quê? Por causa da cruz de Cristo. Essa é a glória que temos, irmãos. A nossa maior recompensa, a nossa maior glória é sermos participantes da cruz. E por fim, avançando então ao quarto e último ponto, chegamos às linhas finais da carta de Paulo e veremos ele falando sobre esses reflexos de estarmos crucificados para o mundo. Pela cruz, fomos crucificados para o mundo e morremos para o mundo, e o mundo morreu para nós. Quais são os reflexos disso? Tópico 4, as marcas de Cristo em nós. Verso 17. Quanto ao mais, ninguém me importune, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo ele encerra com uma afirmação muito forte. Ele diz assim: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Enquanto os falsos mestres disputavam por uma falsa marca, por uma marca superficial, ou seja, a circuncisão, e quando eu falo de superficial eu estou falando de aparência, eles queriam essa marca de aparência para eles. Paulo apresenta as cicatrizes da verdadeira vida cristã. Ele diz, isso não é relevante, a circuncisão não é nada, a incircuncisão não é nada, mas é o ser nova criatura. E ainda assim, se alguém quiser debater sobre marcas na carne, eu apresento as minhas. Porém, elas não são marcas de rituais, ou da lei de Moisés, ou dos ritos judaizantes, mas são marcas que foram geradas na minha carne como fruto de ter sido perseguido por causa do nome de Jesus. Marcas que ele carregava com ele por causa do evangelho. Paulo foi perseguido, Paulo foi espancado, Paulo foi rejeitado, ferido, mas todas essas marcas não apontavam para a glória dele, de dizer, eu estou me gloriando porque eu tenho marcas. Todas essas marcas apontavam para a glória de Jesus. Ele carregava em seu corpo as marcas da fidelidade, do serviço e da entrega ao Evangelho de Cristo. E eu te pergunto, irmãos, e nós? Que marcas nós temos carregado por amor a Cristo? Não estou falando que você deve ser chicoteado por causa de Jesus. Se um dia tiver que ser, que assim seja. Se te botarem numa prisão e disserem, nega Jesus ou a gente vai te chicotear. Que você seja chicoteado, mas não negue a Cristo. Mas eu estou falando, irmãos, sobre outro tipo de marca. O nosso cristianismo, será que ele é tão confortável assim, que não gerou em nós nenhuma marca, nada, nenhum tipo de cicatriz na gente? Será que nós não fomos podados pelo Senhor em nada, que Ele não arrancou nada da nossa vida que tenha gerado uma marca, uma cicatriz em nós, que a gente possa dizer assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo? Quando Cristo arranca de nós alguma coisa ruim, que Ele vai literalmente arrancar de nós, isso vai gerar uma marca, irmãos, em nós.
E nós precisamos ter marcas de Cristo na nossa vida. Não podemos viver esse evangelho tão confortável que não gera nada. Um evangelho que não transforma, um evangelho que não confronta, um evangelho que não destrói quem nós somos, irmãos. O evangelho tem que nos bater, o evangelho tem que nos afrontar, tem que nos humilhar e tem que dizer: eu vou arrancar de você tudo de ruim que há aí dentro. E isso tem que marcar a nossa vida. Por isso eu te pergunto, quais são as marcas de Cristo que eu e você carregamos? Temos marcas de Cristo em nós para apresentar e dizer: olha o que ele fez na minha vida. Olha o que ele arrancou de mim. Olha quem eu era e quem eu me tornei. Essas são as marcas, irmãos, de Cristo que nós precisamos carregar e ter para apresentar. Paulo carregava com ele as marcas de uma vida fiel ao Evangelho. E que eu e você tenhamos essas mesmas marcas para apresentar ao mundo e a Deus. Um dia nós estaremos diante do Senhor. E aí nós poderemos dizer: Senhor, olha as marcas que eu tenho em mim, por causa do amor ao teu nome. Olha as marcas que eu carrego em mim. Cicatrizes, de dores, de podas que o Senhor fez, mas são marcas da fidelidade. Que eu e você, irmãos, possamos carregar as marcas de Cristo em nós, por amor ao seu nome. Amém? Quero chamar a banda aqui em cima comigo novamente. E para nós concluirmos, meu Deus, esse pano vai ficar pequeno para tanto choro e ranho. Eu acho que eu já sequei o ranho de um lado, já passei no olho do outro, mesmo lado do ranho. Ficou um negócio melecado, irmãos. Ai, ai. Mais fácil limpar com a blusa, né? Mas para nós concluirmos, Gálatas 6, 6 a 18. Pode botar a conclusão para nós, Adriel, por favor? Esse texto de Gálatas é um lindo chamado para uma vida que respira o Evangelho. Uma vida que cuida dos que cuidam, que semeia o bem, que não vive de aparências e que tem na cruz de Cristo toda a sua glória. E com isso, hoje nós dividimos o nosso ensino, então, da seguinte forma, como você está vendo aí. Nós aprendemos no tópico 1 sobre cuidar de quem cuida da gente. No tópico 2, sobre a lei da semeadura, vimos que cuidar e ter boas atitudes e compartilhar a boa parte da vida também é uma semente espiritual que plantamos no reino de Deus, ok? Terceiro, nós aprendemos que a nossa maior glória é sermos participantes da cruz de Cristo. E quarto, nosso quarto e último tópico, nós aprendemos sobre a importância de carregarmos as marcas de Cristo em nós. Precisamos ter essas marcas, irmãos. Então aqui, nós encerramos essa série com as palavras finais de Paulo, que estão no versículo 18. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos.